Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui do Price Index. Eu sou o Rafael, diretor de conteúdo da IEB, e a gente está aqui com o Gabriel, que vai falar um pouco para a gente sobre exatamente essas commodities, frete, embalagens. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje um tema muito importante no nosso webinar, falando um pouquinho sobre o mercado de embalagens, fretes, commodities para o setor de alimentos e bebidas, um setor que a gente sabe muito importante aqui dentro da economia, tanto nacional quanto global também. Perfeito. Bom, pessoal, para quem não conhece, nós temos aqui webinars recorrentes sobre o mercado. Se você tiver vontade, né, nós temos outros que aconteceram nos últimos meses. E é interessante acompanhar nesse período, né, que os mercados estão muito movimentados, principalmente de frete internacional, né? A gente vai falar um pouco sobre o frete, principalmente China, aqui para o Brasil, falar um pouco das commodities agrícolas, né? Tanto açúcar quanto trigo, e também falar das embalagens e também alguns índices econômicos, né? Que agora para o segundo semestre, o que a gente está esperando para isso. Então, começando, Gabriel, a gente vai falar exatamente aí das matérias-primas, as commodities agrícolas. O que você está enxergando aí para o trigo e para o açúcar nesse segundo semestre? Perfeito, Rafa. Então, para a gente começar falando um pouquinho desse mercado, é importante entender da relevância e do histórico que a gente vem vivendo aqui para as commodities agrícolas. Então, quando a gente pega o primeiro semestre de 2024, a gente teve uma desaceleração no mercado das commodities. Então, soja, milho, trigo, até o próprio açúcar, que andou um pouco na contramão disso, vieram de momentos aí de baixa no mercado, um baixo escoamento, isso muito impactados por causa da taxa de juros. Hoje, para quem não sabe, a gente vive um momento de estagnação dentro da economia global, né? Taxa de juros muito elevadas nas principais economias, Estados Unidos, Europa, e o próprio Brasil, com a taxa Selic aí a 10,5%, retraíram a questão do consumo. Então, a gente teve commodities como a soja sendo negociadas a patamares bem menores do que a gente teve no ano anterior. Para esse ano, para o segundo semestre, né, para a segunda metade do ano, a gente já vê uma tendência de reversão. Então, o dólar começou a acelerar dentro do mercado internacional. A gente teve o dólar aí batendo 5,70, 5,65, uma amenizada nos últimos dias, mas um dólar mais forte, né, do que a gente teve no início do ano. Essa valorização do dólar, né, Rafa, impacta no escoamento das commodities. Então, a gente pode ter uma maior demanda pelos produtos. Mas quando a gente fala desses dois aqui que a gente tem na tela, principalmente o trigo e o açúcar veio de um bom momento. Então, a gente teve um bom momento para o açúcar, é uma safra principalmente voltada para esse produto, saindo de uma safra alcooleira que a gente teve nos anos anteriores, uma valorização internacional. Só que a gente vê que isso já está chegando nos patamares máximos. Então, a gente vai comentar um pouquinho da questão da Índia, mas a Índia é um grande produtor e também consumidor desse mercado, vem diminuindo esse apetite de consumo também, o apetite global. A gente tem um menor déficit do que a gente tinha, temos déficit nesse mercado, só que um pouco menor do que a gente tinha nos anos anteriores. Isso fez com que o preço do açúcar começasse a ceder nos 2 últimos meses, e a tendência, como a gente vê no gráfico aqui representado do Price Index, é uma desaceleração desse mercado. Claro que a gente não vai ter nos mesmos patamares que a gente teve em 2018, 2017, uma retração tão forte, mas a gente já vê um mercado um pouco mais desacelerado. Aí até queria ver com vocês se você consegue comentar um pouquinho da Índia, né, dentro desse mercado, da relevância que a gente vem enxergando aqui dentro do Price Index para esse tipo de commodity. Perfeito. É muito importante, né, a gente falar sobre a Índia, porque ela é a segunda maior produtora de açúcar a nível mundial, né? E até pouco tempo atrás, o governo indiano proibiu as exportações de açúcar justamente para alimentar toda a população indiana. Isso fez com que aumentassem os estoques agora lá nos últimos meses, que fez com que o preço exatamente do açúcar caísse. O que a gente tem que ficar com ponto de atenção, né, que a produção deve ser boa de novo lá na Índia, mas aí depois a gente vai discutir um pouco de como as questões climáticas devem impactar muito nas commodities agrícolas, não só no açúcar, mas também no trigo, né? Porque essa dificuldade, né, de produção versus um calor muito forte ali no hemisfério norte pode impactar muito aí na produção de açúcar e de trigo. Mas um ponto relevante lá da Índia é justamente deles estarem aumentando a quantidade de etanol na gasolina, né? Então, você tendo uma parcela maior de etanol na gasolina, eles vão ter que diminuir sua produção de açúcar. Então, isso também pode ser um revés de segurar essa queda, né? Ou seja, ser uma queda realmente não tão forte como teve lá atrás. Mas essa questão climática vem impactando muito, né, Gabriel?
Inclusive, isso para o trigo, a gente vê esse cenário bem presente. Então, para quem não sabe, hoje o trigo ele tem uma dependência do mercado internacional. O Brasil não é autossuficiente nessa produção para o mercado interno. O trigo concorre indiretamente com outros mercados, milho principalmente, aí, quando a gente fala de alimentação de alguns tipos de animais, isso diretamente a gente tem um impacto na precificação quando a gente olha no longo prazo. Então, essa dependência de importação, principalmente de países ali que estavam em conflitos, né, como a própria Rússia e Ucrânia, a gente teve um impacto direto aí na questão da precificação, que vinha de um momento de alta em 2023, a gente teve uma melhora no mercado, uma retração de preços, só que com todos os efeitos climáticos que a gente teve no sul, infelizmente a precificação aí do trigo também voltou a aumentar dentro do cenário nacional, uma alta até expressiva no último mês, em torno de 14%. Isso trouxe um patamar de alerta sobre os próximos meses. Só que a gente espera que esse mercado não acelere tanto, porque essa competitividade com o milho em patamares menores do que a gente viu em anos anteriores devem fazer com que o trigo também não tenha espaço para altas, tá? Então a gente espera que no final do terceiro trimestre, ali, finalzinho de outubro, início do quarto tri, a gente tenha uma retração nos preços do trigo. Então, um mercado mais estável. Então, de maneira geral, Rafa, quando a gente olha matérias-primas, a gente tem espaço para retração. Foi um mercado muito volátil nesses últimos, principalmente esses últimos meses, né, com essa valorização do dólar, então um aumento de escoamento, muito se falou um pouco desse mercado, só que a gente espera ainda espaços para retração, como a gente viu no açúcar e o trigo aí também no quarto trimestre. Então, é um ponto de atenção, mas ainda há espaços favoráveis quando a gente olha aí para a negociação. Perfeito. Bom, essa é a nossa tendência, né, mas sempre ficando atento justamente ao clima, né? O clima pode mudar toda essa questão de tendência de queda, caso venha impactando, né? Tanto o calor insuportável lá na Índia, na China, na Europa, né? Isso pode impactar fortemente. E aí, puxando um pouco, né, agora da cadeia para frente, né, as embalagens, tanto a embalagem de polietileno, né, quanto do papelão, nós temos aí uma visão meio contrária, né, de cada uma delas. A gente veio as embalagens poliméricas com uma tendência de aumento daqui para frente e, por outro lado, temos algumas oportunidades no papelão por conta da celulose nesse segundo semestre, né? O que está acontecendo é que o papelão deve reduzir. Quem que vai aumentar a capacidade esse ano? Ótima pergunta, Rafa. Para papelão, a gente viu um mercado muito pressionado aí nos últimos anos. A gente vem vendo de mercado um cenário pressionado em relação de oferta, então sem espaço de produção aí para o eucalipto, para a madeira de pinos, para a celulose de fibra curta e de fibra longa, e a gente viu um momento muito pressionado aí pelas empresas de celulose, precificações maiores, aumento de $50 quando a gente olha a celulose de fibra curta na China nas últimas semanas. Só que quando a gente olha no longo prazo, Rafa, a gente vê um espaço para retração. Então a gente está com um aumento de oferta por alguns players do mercado de celulose, a própria CMPC, Suzano, já anunciando novas ofertas, novas fábricas e novos projetos que devem garantir no longo prazo um aumento aí da disponibilidade da matéria-prima. No mesmo cenário que a gente viu aí dentro do próprio açúcar, esse patamar de preço chegou num limiar que agora a gente espera que não consiga ultrapassar. Já está ficando um pouco insustentável quando a gente olha no mercado internacional e do que já foi do histórico da celulose, tanto a de fibra curta quanto a de fibra longa. No longo prazo, principalmente com esse aumento de oferta, a gente deve ter uma retração na questão de precificação. A Europa, que foi um dos grandes consumidores, esse é um ponto bastante importante quando a gente olha o cenário de papel e celulose, é a questão do aumento de demanda que a Europa trouxe nos últimos meses, né? Então a gente teve um estoque reduzido na Europa e, consequentemente, uma atenção às importações muito fortes. O Brasil, como um grande player desse mercado, direcionando o volume para essa região. Só que quando a gente olha nas últimas semanas, os estoques europeus nos portos com aumento de celulose, uma menor demanda. Então é esperado uma retração nesse consumo e um excedente de oferta. Então, de maneira geral, Rafa, para o papelão, a gente vê, sim, oportunidades agora no segundo semestre. Essa alta da celulose, claro, é um cenário de atenção por todas as questões que a gente vê de disponibilidade de área plantada, principalmente pelo tempo, né? A gente está falando de eucalipto 5 anos, pinos a gente pode bater 20, 25 anos, dependendo do tipo de madeira, até onde a gente vai fazer esse tipo de cultivo. Consequentemente, a gente pode
ter espaços para altas quando a gente olha nesse cenário. Só que, de maneira geral, para papelão, para papel craft, a gente espera uma retração, principalmente por esse excesso de oferta. Legal. E essa parte da demanda também pega muito, né? Quando a gente olha a China, não só a Europa, como você comentou, né? Mas a China tem mostrado uma desaceleração grande aí no consumo e, se não me engano, pelo que eu tenho visto, também vai aumentar a capacidade produtiva de celulose lá na China também, né? Então a China, se não me engano, era um dos grandes importadores da nossa celulose, ele tem aumentado sua capacidade produtiva e deve fazer com que o preço realmente ceda aí nos próximos meses. E o polímero, né? Você tem mostrado ali um aumento até que significativo até outubro, né? Qual que é a sua expectativa aí de preço, né? O que vai puxar bem o polímero? Rafa, quando a gente fala de embalagens, não tem como a gente não falar de polietileno de baixa e de alta densidade e também de polipropileno. Mas quando a gente olha esse mercado de polímeros, a gente teve bastante oportunidades no final do segundo semestre e do primeiro semestre de 2024. Então, os preços no Golfo, principalmente, retraíram. O mercado de petróleo também desacelerado. Então, polímeros são derivados aí do craqueamento da nafta e, consequentemente, de toda a polimerização. Isso a gente teve um espaço. Então, a gente teve retrações no mercado, precificações menores para polímeros, só que também no mesmo cenário que a gente viu da celulose nos últimos meses, o que aconteceu, para a embalagem começa o cenário a partir do segundo semestre, um cenário mais altista. Então, preços aí de polímeros batendo $1.550, FOB, quando a gente olha aqui dentro da origem, no mercado nacional, nas últimas semanas. Quando a gente olha em janeiro, era em torno de 1.200, 1.150. Então, a gente tem um aumento muito expressivo, uma pela aliada em relação ao dólar. Então, o dólar mais forte traz os polímeros também com precificações mais altas no mercado. O Brasil, era dependente de 30% a 40% do volume, hoje passa a ser 55% a 60% do volume de importação. Então, o Brasil é dependente desse mercado. Então, quando a gente vê no cenário internacional uma valorização desses polímeros, no Brasil a gente tem um reflexo 2, 3 meses depois dentro do cenário interno. Um ponto de atenção também é em relação ao clima. Você falou um pouquinho de clima para grãos, só que polímeros também sofrem com esse cenário, principalmente no mercado americano. Isso acontece por causa que a temporada de furacões, principalmente ocasionados pelo Laninha, que veio aí depois do El Niño, vem trazendo aí preocupações nesse mercado. Então, alguns compradores já fechando todo o volume dentro do mercado internacional, já precificando maiores furacões, né? Então, esses furacões podem ocasionar problemas produtivos, paralisações nas produções de resinas plásticas, consequentemente, aumentos de preço. Então, são esperados, inclusive, mais de 11 furacões, né, ao longo do segundo semestre, até se você conseguir trazer um pouco dessa questão climática, porque não só no mercado de polímeros, né, nos mercados de químicos, a gente também pode ter esse impacto, né? Exato, né? A gente vai falar um pouco mais para frente também de combustíveis, né, de petróleo, de diesel, isso é muito impactado pelas questões do Golfo, né? Então, nós já tivemos o primeiro furacão, agora no começo de julho, que não trouxe um grande impacto ali na questão de produção, né, de oferta de produto, mas provavelmente esses outros 11 furacões que devem passar ao longo aí desse segundo semestre devem impactar na disponibilidade de combustíveis, que aí você traz aqui a questão do petróleo, mas também outros produtos como a soda, né? A soda ela deve puxar, porque grande parte da produção fica ali também no Golfo do México, um pouquinho mais para dentro ali dos Estados Unidos, mas furacões causam aumentos significativos. Então, de novo, né, o clima sendo impactando aí nas questões não só das commodities, mas também nas grandes indústrias, né? E aí deixa eu puxar um pouco mais para você também nas embalagens ainda, a questão ESG, né, que você até coloca aqui de aumentar a demanda para embalagens de papel frente a polímeros, né? Como você enxerga isso aí no médio prazo, no longo prazo? Hoje, Rafa, quando a gente olha dentro do mercado nacional, embalagens de polímeros representam mais de 45% do volume de consumo. E essa tendência, como a gente vem vendo pelas empresas, é de uma troca visando principalmente a questão de sustentabilidade, a questão do ESG, que está cada vez mais presente na tomada de decisões dentro das grandes empresas. Hoje, o setor de papel e celulose representa de 20% a 25% desse cenário quando a gente fala de consumo de embalagens.
é esperado um aumento, principalmente frente a essa questão dos preços dos polímeros já não estarem mais tão sustentáveis. As perspectivas é que esse cenário cada vez fique um pouco mais complicado. O petróleo tem uma tendência de valorização no mercado internacional. Então, a tendência é que esse mercado de troca pelas embalagens, as embalagens de papéis, comecem a ser mais utilizadas. Isso traz um problema quando a gente olha no longo prazo. Então, as precificações de celulose hoje, como a gente traz numa tendência de baixa no curto prazo, quando a gente olha no longo prazo, essa tendência se reverte. Então, grandes players de mercado, eu coloco aí principalmente Europa e Estados Unidos, devem aumentar o consumo por esse tipo de embalagem, as embalagens de papel, consequentemente trazendo uma precificação mais alta. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, Rafael, a gente tem um impacto, com certeza, na cadeia final, na precificação. Então, a gente espera, sim, no longo prazo, isso falando dos próximos 5, 10 anos, um aumento bem expressivo para a cadeia de papelão e papel frente a polímeros. Hoje a gente ainda tem oportunidades, como a gente vê no próprio gráfico, nos próximos 4, 5 meses, mas atenção a esse cenário, você que compra aí papelão, papel craft, principalmente na questão de demanda. Essa demanda deve sim crescer, é esperado de 10% a 15% nos próximos 10 anos. Então, é uma tendência bem alta quando a gente olha nesse consumo, e o Brasil deve sofrer sim com precificações mais altas para esse tipo de mercado, tá, Rafa? Legal, importante, né, saber tudo isso. Pessoal, antes de dar prosseguimento, só lembrando, né, que todos esses indicadores que a gente está mostrando aqui, está mostrando para vocês nessa apresentação, faz parte da nossa plataforma Price Index, tá? Então, nós contamos mais de 2.500 itens lá na nossa plataforma, e ele traz justamente desde as commodities agrícolas, embalagens, como agora índices de frete, né, Gabriel? Então, se a gente olha, né, olha como aumentou significativamente o frete China-mundo, né? Esse é um dos nossos índices, né, que monitoramos do frete internacional, e boa parte da carteira, né, da cadeia de suprimentos aqui do Brasil tem sido impactado com isso, né? Desde insumos agrícolas, químicos, defensivos, próprios polímeros, né? E a gente está impactado isso justamente por conta de uma importação muito grande de veículos, né? Fala pra gente, né, o que aconteceu aí. Perfeito, Rafa. Inclusive, esse gráfico ele mostra uma média da China. Quando a gente olha Xangai, é ainda mais assustador, né? Quando a gente olha desde janeiro, um aumento de praticamente 300% na precificação de frete marítimo. Isso aconteceu principalmente pelo aumento de demanda de veículos elétricos no mercado não só nacional, mas no mercado internacional. Então, os famosos BYD entrando bem forte nesse cenário automotivo e, consequentemente, elevando a demanda nos cenários internacionais, fez com que as cargas marítimas tivessem uma elevação de preço, as de origem chinesa, que acabaram trazendo também outras precificações de frete a patamares maiores. Hoje a gente vê Estados Unidos com crescimento nas últimas cotações, quando a gente olha para carregamento em agosto, carregamentos indianos também com patamares maiores do que eram praticados em janeiro. Quando a gente olha o valor, a gente está falando de mais de $11.000, né, Rafa, para carregamento agora em agosto, final de setembro. Isso era $2.500, $3.000 a tonelada no início do ano. Então, uma supervalorização nesse mercado. Agora, uma das medidas que vem sendo feitas, não só no mercado aqui nacional, mas no mercado internacional, são as taxações. Então, no Brasil, a partir de julho, a gente teve a taxação de entrada de veículos elétricos de origem chinesa, em patamares menores, né, em torno de 40%, nos Estados Unidos bateu 100%, 150%, na Europa também em patamares maiores, freando esse mercado de importação. Então, no longo prazo, como a gente até pode ver pelo gráfico, é esperado uma retração na questão de precificação de frete. Mas atenção a você que negocia principalmente produtos chineses em relação à questão de entrega, né? A gente está falando de um frete contratado em setembro a $11.000, que deve bater aqui no porto, no Brasil, em novembro, dezembro, dependendo da velocidade logística que a gente está falando de desembaraço da carga, entrega de produtos. Então, até o final do ano, a gente tem patamares maiores de precificação, mesmo com uma retração esperada aqui na precificação de frete marítimo, já para os próximos meses na origem. Então, você que vai carregar aí novas cargas de origem chinesa, você pode esperar uma retração. Só que essa retração deve chegar no mercado nacional só no início do ano, né, Rafa? Exatamente. E acho que também atrelado a isso, né, nós vimos 2 aumentos no preço do frete ali, né? Primeiro,
atrelado ao Mar Vermelho, né, que todo o conflito, né, então você que está nos assistindo deve estar se perguntando, poxa, mas o conflito ali entre Israel e o Hamas ainda tem causado impacto? Não é assim, né? A gente viu esse aumento justamente por conta desse desequilíbrio entre oferta e demanda de container, e esse segundo aumento significativo foi justamente por conta de uma falta ali de container na China vindo para cá, e depois a gente trazendo uma quantidade significativa de carros para cá. E a questão da demanda também continua forte ali na Europa, né? Principalmente agora, né, que teremos as importações para as festividades de final de ano, e até mesmo o México, né? O México parece ser agora a principal origem de exportação para os Estados Unidos, justamente por conta dessas taxações que eles têm colocado, né? Isso, inclusive, é um ponto bastante polêmico entre os principais mercados, essa entrada de produtos de origem chinesa destinados aí com outro, às vezes, importador, com outras origens de importação. Então, os Estados Unidos já chega num projeto visando criar uma barreira em relação a esses mercados. Então, produtos de origem chinesa, como você disse, entrando pelo México e depois indo para os Estados Unidos. No Brasil, a gente pode ter algo no mesmo formato, pode acontecer essas entradas por outras origens e, consequentemente, trazer precificações maiores para esse frete. É necessária atenção. Então, a gente está vendo um ano principalmente de medidas antidumping muito forte dentro do mercado nacional, algo que aconteceu para o aço, algo que vem acontecendo para pneumáticos. Então, a própria ANIP entrando com projetos de aumento na questão aí do imposto sobre importação. Então, essas origens, que principalmente o foco vem sendo nos mercados asiáticos, podem se estender para outras origens. Então, com certeza é um ponto de atenção, tá, Rafa, para os próximos meses, essas entradas por origens, principalmente que não estão taxadas. Então, aí destaca o México, até próprio país, alguns países da América do Sul, a gente pode ter algumas mudanças aí e entradas de volume que podem trazer aí algum desconforto em relação à precificação de frete. Legal. E é um ponto importante também que hoje, né, os preços dos produtos vêm chegando da China mais caros aqui para o Brasil por conta do frete, né? Porque todas essas taxações que estão acontecendo em produtos chineses têm feito com que a demanda por produto chinês ficasse mais reduzida e o preço, né, quando a gente pega FOB China, está mais baixo. Quando a gente pega alguns químicos, alguns metais, né, eles estão nas suas mínimas lá na China, porque está colocando tanto taxação, né, tantas taxações em cima dos produtos que eles acabam ficando mais competitivos lá por conta de uma oferta que a China, né, depois a gente vai falar um pouco da China nos indicadores macroeconômicos, né, mas a China ali precisando produzir, só que a questão dos fretes quase batendo as máximas que a gente teve durante a pandemia. E no frete rodoviário, né, a gente está olhando ali, né, que até o começo do ano a gente teve uma leve retração, agora um aumento não tão significativo, mas esse segundo semestre, vindo a safra agora aí, deve ter um leve aumento aí no preço do frete rodoviário? Sim, inclusive quando a gente olha esse gráfico, Rafael e todo mundo que está nos assistindo, a gente fala sobre um pouquinho da questão do custo. Então hoje, quando a gente olha o frete rodoviário, o custo dele não teve tantas elevações ao longo do primeiro semestre. Um diesel aí em patamares menores, um aumento de importação do diesel russo principalmente, que hoje representa mais de 96% do volume entrante no mercado nacional, trouxe patamares menores, reajustes principalmente de cargas salariais de motoristas de caminhão, o próprio aço para manutenção de peças, como você trouxe com a China, com um volume muito alto, fez com que os custos permanecessem sem grandes alterações no mercado. Isso permitiu, Rafa, uma retração de preços, quando a gente olha no frete, nas movimentações de carga, muito expressivo. Tá? O primeiro semestre, a gente não finalizou o dado ainda, mas deve chegar em torno de 12% a 13% de precificações menores do que o ano anterior. Tá? O primeiro semestre a gente já finalizou, o primeiro TRI, em 14%, e o segundo TRI, aí fechando o primeiro semestre, pode ser em torno de 11% a 12%. Por que isso acontece? Primeiro, uma menor movimentação de grãos. O Brasil é um país do agronegócio, né? Então, quando a gente olha as commodities, trigo, milho, soja, com menores patamares, como a gente viu aqui dentro do nosso primeiro slide, isso fez com que não gerasse um apetite no volume exportado aqui por as empresas do agronegócio e pequenos produtores, fez com que as movimentações de carga retraíssem.
Outro ponto que você citou aqui é a questão de preços de commodities industriais, de produtos industriais, também em menores patamares. Isso gerou um menor apetite também dentro da questão de exportação. Então, o primeiro semestre em baixa. Quando a gente olha o segundo semestre, é um ponto de atenção. Primeiro é a questão de gargalo, acho que você vai comentar um pouquinho sobre o gargalo que a gente tem sazonalmente no segundo semestre, principalmente na questão de combustíveis, e a valorização do dólar. Então, a valorização do dólar vem gerando uma nova vontade dentro dos fornecedores em exportar produtos, então a gente deve ter um crescente de volume exportado, importação de alguns produtos crescendo no cenário nacional, destaco aqui fertilizantes, que acabam trazendo um impacto nas rotas diretas, quando a gente pega rotas aí dentro do próprio estado de São Paulo, ou de origens como Mato Grosso, Minas Gerais, com crescimento, principalmente até por causa do café. Então, a gente espera, sim, maiores movimentações ao longo do segundo semestre. Então, até se você trazer um pouquinho da questão do gargalo que a gente tem sazonalmente. Sim, porque a logística aqui, né, como você bem trouxe, nós devemos ter aumentos de preço no frete rodoviário, mas o grande ponto de atenção está no diesel, que é o principal combustível utilizado pelos caminhões, que o máximo, né, o mês que nós mais consumimos diesel é agora em agosto, justamente por conta da safra, e geralmente a gente tem aí gargalos logísticos, porque a gente tem todo o escoamento, né, então um uso significativo de caminhões, e muitas vezes, principalmente quem está ali no Mato Grosso, acaba sendo dificultado a chegada de diesel para eles, né? Então, a gente não tem quase refinarias que atendem ali o Centro-Oeste, muitos são atendidos por Araucária ou Paulínia, e muito desse produto que chega lá é diesel importado, né? Então, hoje o diesel importado ele tem uma precificação bem próxima do que a refinaria tem praticado, mas podemos ter dificuldades de chegada de produto lá, né? E aí sim o frete podendo aumentar significativamente se essa taxa de câmbio ficar mais alta, né? E aí a gente tem uma precificação de diesel importado mais alta e aí uma dificuldade maior dessa precificação. E outro ponto importante também, né? Aí olhando o agronegócio, muitos produtores rurais, né, demoraram muito para entrar no mercado para comprar tanto fertilizante quanto defensivo e pode gerar um gargalo de entrega desses insumos também agora entre julho, agosto e talvez até setembro, né? Então, além dessa questão logística, a gente pode ter dificuldade de disponibilidade de caminhão para esses insumos, e entre outros, e também a chegada de produtos, principalmente para atender o Centro-Oeste, né? Então, não é um cenário muito favorável, mas sazonalmente a gente sofre já em agosto em relação ao frete rodoviário, né? Inclusive, a gente também não traz aqui, mas é importante falar do frete aéreo, né? Principalmente quem está na indústria de alimentos e bebidas, acaba tendo alguns produtos que vêm por essa via. Então, a gente espera uma tendência agora de retração de preço nos próximos meses. A gente viu o querosene de aviação apresentando retração nas últimas semanas e, consequentemente, esse ano a gente tem um aumento, deve ter um aumento aí nos próximos anos, na verdade, da mistura obrigatória do etanol no combustível, né? Então, em toda essa pegada mais sustentável do mercado de combustíveis, como aconteceu com o diesel, com a mistura obrigatória de biodiesel, deve acontecer no cenário de aviação no longo prazo. Isso, consequentemente, barateia, tá, pessoal, o combustível, e a gente pode ter patamares menores quando a gente olha no longo prazo. Então, há oportunidades também no frete aéreo, né? A gente não traz aqui, mas diferente do que a gente viu para o frete rodoviário e para o frete marítimo, a gente deve ter sim espaços aí para retração no número de viagens também. Tudo isso deve impactar na questão da precificação quando a gente olha no longo prazo. Perfeito. Tudo isso atrelado ao câmbio, né? Tudo isso atrelado ao câmbio. Quando a gente olha o câmbio, a gente pode ir para o próximo slide, né? Que é justamente falar dos indicadores macroeconômicos, né? Quando a gente olha o IPCA e até mesmo planos de saúde, a gente tem cenários bem equivalentes nos próximos 2-3 meses, mas depois ele muda bastante, né? Sim. O IPCA, a gente deve manter em um patamar ainda elevado, né? Não devemos voltar lá à casa dos 2-3%. Não, inclusive o IPCA é algo que, para você que contrata serviço dentro da indústria de alimentos e bebidas, vocês devem ter sentido essa retração ao longo de 2024. Quando a gente olha 2022, a gente teve uma inflação acumulada em torno de 12%, 14%, dependendo do mês de aniversário do contrato. E esse ano a gente viveu uma retração. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos indicadores econômicos, né? Mas quando a gente olha o Brasil, a gente viveu uma escalada na taxa de juros, não foi único aqui no cenário, a gente teve isso no cenário global
como um todo. É uma medida mais protetiva em relação à economia, protegendo no cenário de consumo, evitando uma inflação mais alta. Consequentemente, o IPCA retraiu. Então, a gente teve uma retração do IPCA quando a gente olha no gráfico, batendo 3,69, 3,92. Só que agora a gente já vem com um cenário de maior atenção. Então, o IPCA bateu 4,23. No mês de junho veio menor do que o esperado, 0,21, o mercado esperava em torno de 0,40, só que é o mercado mais pressionado, né, Rafa? A gente está vindo de inflações recorrentes mês após mês, principalmente no cenário de alimentação. Então, o cenário de alimentos ficando mais caro, a gente tem todo o impacto, claro, do que aconteceu no sul, com produtos como arroz e até o próprio trigo, aí, como a gente viu no gráfico, com preços um pouco maior. Isso trouxe aí um cenário mais inflacionário. Só que quando a gente olha no longo prazo, então, pensando já em 2025, mas finalizando aqui 2024, inflações mais controladas, tá? Então, a gente não deve ultrapassar a casa dos 5%. Claro que a gente está vivendo um momento tributário muito complicado, vem se falando muito sobre a reforma tributária, outras questões como a gente teve aí do PIS/COFINS. Consequentemente, isso traz um cenário um pouco mais especulativo dentro de alguns mercados, como commodities, até alguns alimentos. Isso traz as precificações a patamares maiores. Isso traria a inflação em patamares superiores aos 5%. Mas, por enquanto, a gente não espera nenhuma mudança, tá? Se a gente seguir nesse cenário um pouco mais estável da taxa de juros, com mais um corte, talvez, 1 ou 2 cortes em pontos percentuais menores, 0,25%, 0,5% no máximo, a gente deve ter uma inflação, sim, mais controlada. Até, se você puder explicar para o pessoal um pouquinho dessa relação da taxa de juros e inflação, né, como que o governo tentou controlar isso dentro do mercado nacional, só para a gente entender as perspectivas também para os próximos meses. Sim, e para responder isso, né, a gente tem que olhar até mesmo lá para fora, né? Se os Estados Unidos vai realmente manter uma taxa de juros ali na casa dos 5,5%, 5,25%, a Europa ela já começou a fazer uma redução na taxa de juros dela, né, nesse último mês, mas pelo jeito os Estados Unidos só vai mudar, né, seu pensamento de redução na taxa de juros lá para setembro, né? Principalmente que a gente tem momento de eleição, né, ano eleitoral nos Estados Unidos, eles devem, assim que ganhar, eles querem acelerar a economia, visto que o PIB americano veio bem retraído nesse primeiro trimestre. Sim. Versus uma China que ainda está voando, né? Sim. Mas por que é bom a gente olhar isso daí? Porque enquanto os Estados Unidos não tiver, né, uma redução na sua taxa de juros, aqui no Brasil uma redução muito grande na taxa de juros pode manter a saída, né, de capital para o capital estrangeiro, né? Então, concordo com você, a gente teve uma redução, né? A última vez o Copom não teve nenhum corte, né, na taxa de juros, mantivemos aí estável. Isso deve contribuir realmente para a taxa de juros ficar, para a inflação ceder, né? Ainda mais atrelado aos commodities que você trouxe. Mas, de novo, né, tem que ficar atento à taxa de câmbio, né? Porque assim como no IPCA, o IGPM, por exemplo, vai sentir muito mais esse aumento. Sim. Né? Inclusive, até você trazendo essa questão americana, é algo da gente ficar atento, né? A gente viu um dólar muito forte crescendo, principalmente em junho, início de julho, principalmente influenciado pelas questões da decisão que o Fed vem tomando no mercado americano e do que o Brasil vem tomando como medidas. A gente sabe que taxas de juros mais elevadas trazem uma moeda mais forte local. Então, hoje a gente tem um dólar mais valorizado, a taxa de juros sendo efetiva no mercado americano. Esse é um ponto de atenção, tá, pessoal? Hoje o Brasil ele responde muito mais rápido quando a gente eleva uma taxa de juros. Então, quando a gente eleva uma taxa Selic a 10,5%, as taxas de empréstimo pessoal, principalmente, caem muito rápido. Então, a gente tem menos moeda sendo injetada no mercado e, consequentemente, uma redução da inflação num espaço curto, né? Então, a gente tem uma inflação reduzida em um espaço rápido de tempo. Quando a gente olha o mercado americano, é um país que já vem mais capitalizado, né? Os americanos têm grandes poupanças. Então, quando a gente tem uma elevação da taxa de juros, ela demora para surtir efeito. Então, quando a gente pega os gráficos de consumo, inclusive, e até da questão de desemprego, o desemprego aumentando, o consumo retraindo, a taxa de juros americana começa a fazer efeito. E o que isso significa? Que a gente deve ter, sim, taxas de juros mantidas em patamares maiores aí para o próximo ano, tá? A gente deve ter, claro, cortes ao longo dessa jornada, só que patamares maiores do que os Estados Unidos estava acostumado, em torno de 1 a 2%, a gente deve manter aí em torno de 4, 3,5%. Isso significa um dólar mais forte. Então, atenção a você que tem algum contrato, principalmente
pré-fixado em algum tipo de câmbio, você que faz hedge, porque a gente deve ter um câmbio mais forte ao longo de 2025, tá? Claro que não patamares de 5,79, 5,80 igual a gente bateu nos últimos dias, principalmente voltados no mercado mais especulativo, mas um dólar muito mais forte do que a gente teve no início do ano e do que a gente teve ali no final de 2023. Então essa questão que você trouxe americana é muito importante. E até falando de PIB, né, a gente teve o PIB europeu abaixo das expectativas, então a Europa sofre muito com esse cenário, né, de crescimento. A gente teve uma influência muito grande da guerra entre Rússia e Ucrânia, um gás natural muito mais forte, fez com que as inflações disparassem no país e seguindo o modelo de aumento de taxa de juros, só que a Europa deve demorar para se recuperar frente ao mercado americano, ao mercado nacional, ao mercado asiático. Então, você que tem fornecedores naquela região é um ponto de atenção também. Então, a gente vê fornecedores migrando, né, indo para outros locais. E agora você falando um pouquinho de IGPM. Então, o IGPM ele foi muito influenciado por commodities, né? Então, a gente tem minério de ferro, o próprio milho, trigo, commodities agrícolas. O dólar também, um impacto muito expressivo. E a gente vê um IGPM já inflacionado, né, Rafa? Então, desde aí de março, a gente vê um IGPM cada vez mais crescente, segmentos de construção civil com uma maior demanda também. Então, a gente espera um IGPM mais forte para 2025. O que isso significa? Para você que vai fazer novos contratos vinculados a esse indicador, atenção, a gente deve ter um IGPM no segundo semestre de 2025, num acumulado de 12 meses, maior do que a gente vai ter no IPCA, do que vai ter no INPC. Então, esse é o ponto de atenção em relação a indicadores. Então, quando for fechar um contrato, principalmente de longo prazo, já pensar como esse indicador vai estar no futuro, né? Então, no price, a gente tem essas projeções 12 meses à frente, que ajudam a gente a entender esse cenário. Qual que é a melhor perspectiva para um fechamento de contrato, olhando os principais indicadores inflacionários. Perfeito. Principalmente o IGPM, né, que é muito mais volátil. Sim, né? Muito mais volátil. Falando em volatilidade, a perspectiva aí do plano de saúde é de aumento significativo, né? Tem muita gente usando o plano de saúde aí. Plano de saúde ele vem pressionado desde a época da pandemia, né? Então a gente viu um setor de saúde extremamente pressionado sem ganhar recursos para isso. Então a gente viu fusões de grandes empresas, então a gente teve grandes grupos se unindo recentemente, como foi o caso da Mil e da DASA, tentando fortalecer essa questão de maiores faturamentos e gerenciamento de compras também, reduzindo esses spends. Qual que é o principal problema quando a gente olha no longo prazo? A gente está cada vez com uma população mais velha, né? Então, a faixa etária da população brasileira ela só cresce. Consequentemente, essa demanda por planos de saúde ela vem crescendo nesses mesmos patamares. E hoje, o sistema aí privado de saúde ele não consegue suprir de maneira ainda nos mesmos patamares que a gente tem negociado essa nova demanda que vem surgindo. Então, a gente já viu planos de saúde no ano passado a 13%, 14%. A gente já teve em 2023 21% de reajuste. E mesmo assim, os planos de saúde fechando no prejuízo. Então, em 2023, final ali do segundo semestre e até no primeiro semestre de 2024, planos de saúde fechando no prejuízo, principalmente por esse aumento de demanda e custos médicos hospitalares também maiores. Isso a gente espera que continue ao longo aí de 2024 e até o início de 2025, tá, Rafa? Uma pressão maior nesse segmento, uma demanda mais forte. Aí atenção também, você que tem perto de um vencimento de negociar esse plano de saúde, a questão da sinistralidade, né? Então, a gente sabe que isso pesa muito dentro de uma empresa, sinistralidades superiores a 70% trazem um acréscimo muito grande na parte de reajustes. Então, para benefícios, não só planos de saúde, mas vale alimentação, vale refeição, a gente pode ter um crescimento mais expressivo. Os setores vêm de prejuízo, né? Então, para repor esse prejuízo, a gente pode ter alguns reajustes de forma mais forte aí para o próximo ano e até analisando o segundo semestre, tá, Rafa? Uma taxa de reajuste um pouquinho mais alta do que a gente teve nos anos anteriores. Perfeito. É bem crítico, né, a questão de sinistralidade, né, para plano de saúde. E a gente também faz um gancho até mesmo com veículos, né? Eu acho que vocês aí devem ter frotas, né, locação de veículos, compra. A gente sabe que a sinistralidade provavelmente para locação e seguro para veículos deve ser um pouco superior, justamente de novo, né, questões climáticas, né? Toda a questão lá do Rio Grande do Sul
pode mexer com as seguradoras aí nesse segundo semestre e talvez para o ano que vem já. Para você que tem seguro patrimonial, seguro de veículos, então, como o Rafa falou, a gente vive uma questão muito crítica, né? Hoje as seguradoras já anunciam prejuízo acima de 1 bi. Então, a questão do Sul veio algo muito expressivo, vai gerar problemas muito expressivos quando a gente pensa de faturamento de seguradoras, e só tem uma maneira delas tentarem repor isso dentro do mercado, realizando reajustes mais expressivos. Então, a gente já viu algumas empresas sofrendo reajuste de 12%, 14%, dependendo do tipo de seguro. Então, atenção redobrada, e principalmente para contratação, igual você falou, de frotas novas. Então, não só um reajuste de um seguro, mas com uma contratação de uma nova franquia para um novo veículo deve trazer também, deve vir em patamares maiores. Então, uma contratação de um novo seguro também esse ano e no próximo ano deve seguir prejudicada. Então, a gente sempre fala que o cenário climático traz prejuízos em diversos tipos de setores. Isso foi o que aconteceu no Sul. A gente viu todo o problema na alimentação, na questão do arroz, a valorização muito rápida. Só que o mercado de seguros foi muito impactado. O mercado de construção civil, no longo prazo, né, a gente deve ter uma demanda muito mais forte aí no segmento de reconstrução, aço, cimento, a cal, vindo também com uma demanda mais expressiva. Então, tudo que você trouxe aqui durante a apresentação de cenário climático é necessária atenção, tá, pessoal? A gente vive um laninha, então é um período mais seco, só que vem aí de eventos climáticos como o próprio tornado acontecendo no mercado americano, uma seca que pode acontecer aí dentro dos solos internacionais. Isso pode trazer prejuízos no longo prazo e alterar algumas perspectivas de cenário. Então, essa questão climática é sempre um ponto importante para a gente estar atento. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi um resumo sobre todos esses mercados, né, de embalagens, commodities agrícolas, né, frete internacional, a questão dos índices, né? Então, como vocês podem ver, não vai ser um segundo semestre muito fácil, né? Então, por mais que alguns produtos estejam em baixa no mercado internacional, o frete internacional tem impactado bastante, né? O consumo voltando, né? Tem que ficar atento aos Estados Unidos, ano eleitoral, taxa de câmbio, né? Então, são muitos indicadores para acompanhar, e o Price Index está aí justamente para você não ficar sem monitoramento de indicadores, né? Lá, de alguma forma, você não fica sem essa informação. Gostaria de agradecer, Gabriel, mais uma vez a participação no nosso webinar. Se quiser se despedir do pessoal, fazer as últimas palavras. Claro. Obrigado, Rafael. Obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Acho que o que você trouxe é muito importante, né, Rafa? A gente trouxe aqui um resumo de alguns indicadores. A gente sabe que dentro da indústria de alimentos e bebidas, a gente tem outros impactos muito expressivos, a própria questão de EPI, questões de MRO, manutenção de uma maneira geral. E no Price a gente olha sempre nesses indicadores, né? Quais são as perspectivas, o que o mercado está mudando, não só no cenário nacional, mas no cenário internacional também. Então, acho que como resumo é atenção a esse segundo semestre. Há espaços, há oportunidades, mas há riscos também que a gente trouxe aqui durante a apresentação. Então, obrigado, Rafa, obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado a todos novamente e nos vemos no próximo webinar. Um abraço, tchau, tchau.